Boa tarde novamente. A gente já está gravando a nossa aula, tá certo? Hoje, como vocês sabem, é uma aula de tira dúvidas. E aí, falta somente o Helder, mas a gente vai iniciar para não ficar muito tarde. São 4h08. E aí eu vou ficar aqui aberto para... Eu vou fechar meu microfone, mas vou ficar esperando que vocês apresentem as dúvidas para a gente começar a comentar e elucidar, se possível, todas as dúvidas, tá certo? Bom, professor, o senhor postou dia 22, né? Aí, como é muita coisa, ainda não deu para assistir tudo. Não, Ainda mas tô. peraí, Felipe, eu postei dia 22 o material todo, entendeu? Então, não é para vocês cobrirem esse material numa semana. Não, pois é. Fazer paulatinamente, entendeu? Ainda não deu. Mas surgiu algumas dúvidas aqui à medida que eu tô fazendo, né? Principalmente na transformada de Clark, eu ainda tô lá. Quando. Porque minhas dúvidas são muito básicas, professor. Ok, vamos lá, Helder. Não, mas pergunte aí, cara, porque eu também não tô conseguindo nem sair do básico, entendeu? Eu Por queria exemplo, até, professor, se o senhor tiver algum material que possa passar para a gente, né, sobre essa parte de funções de chaveamento, rapaz, eu não achei nenhum material realmente relevante, né? Mas Rodrigo, no time está cheio de material. Passei muito material de tudo. Lá no coisa do grupo. Sim. Na parte de arquivos, é só procurar. Toda vez que eu passei material, eu mandei mensagem para todos, entendeu? Para que vocês acessem. Está cheio de material lá para vocês. Não estão só os vídeos, não. Os vídeos estão lá, das aulas, mas tem muito PDF e as apresentações também estão lá. Então, eu acho que está faltando é vocês garimparem. Está lá no, Ah, está rapaz, eu lá tô no, vendo que é porque ele no, fica aqui no Teams, né, professor? no Teams, claro. Ah, E toda agora vez que eu aqui, agora eu tô mando uma vendo. notificação de importante para que eles avisem vocês imediatamente destacando que é importante. Eu tô vendo, agora que eu tô vendo isso, bicho. Puta merda. professor, sim. Aqui a soma, o fasorial é a soma das correntes, certo? Aí tem um n sobre 2 que multiplica a soma dessas correntes. Eu fiquei em dúvida porque aqui não dizia nada que era isso. É a amplitude? Espera aí, deixa eu colocar aqui. Você chegou a ver o vídeo sobre a explicação desse material? Sim, sim, eu estava vendo hoje. Porque no vídeo tem explicando adequadamente, mas vamos tentar. Eu vou colocar aqui a apresentação, aí aí você me diz quando a gente passar. Deixa eu compartilhar aqui, um minuto.
Vocês estão vendo aí a apresentação? Sim, professor. É isso aí que você está falando? Só está dando Sim. para ver. Exatamente, professor. Certo, aí o que você não está entendendo? É porque aqui está a soma dos fasores, né, das correntes, e esse termo que multiplica ele. Eu não entendi o que é esse termo. É que isso aí, essa formulação, ela foi feita, como eu tenho explicado, essa formulação ela foi feita baseado na teoria de máquinas, entendeu? É para estator, não é isso? É baseado na teoria de máquinas. Pode ser uma máquina rotativa ou uma máquina estática, tá? Pode ser transformador ou pode ser motor barra gerador, ok? Então, por definição, a força magnetomotriz é o número de espiras multiplicado pela corrente. Ah, eu imaginei que seria algo assim, mas ainda... Certo? Aí, o que a teoria faz? Ela lembra que, de acordo com o Fortescue, qualquer sistema, seja ele desbalanceado ou não, balanceado ou desbalanceado, ele pode ser decomposto em 3 sistemas de sequências, onde essa decomposição é única, tá certo? E aí, um sistema é chamado sequência positiva, é aquele sistema que gira no mesmo sentido da frequência da rede elétrica. O outro é sequência negativa, quando esse giro é no sentido oposto. E o outro, ele não gira, ele aponta sempre os 3 fasores para o mesmo ponto, que é chamado sequência zero ou homopolar. Então, se eu pegar qualquer sistema aí, seja um sistema trifásico, né? Seja bem entendido. Um sistema trifásico. Pegar aqui um sistema super desequilibrado. Mesmo esse sistema aqui, ele pode ser decomposto em 3 sistemas equilibrados, né? Que podem ter aquelas 3 composições. Sequência positiva, essa vermelha. Sequência negativa, verde. E a sequência zero, essa rosa. Tá certo? Então, se você somar a sequência positiva mais negativa mais zero, sempre vai dar o sistema original. Ó. Vermelho mais verde mais rosa vai dar o azul. Tá? E se você separar os 3 sistemas, você vai ter isso aqui. Esse aqui, sequência positiva, no mesmo sentido da rede elétrica, da tensão da rede, que a gente falando sobre tensão, mas pode ser quaisquer fasores trifásicos. Pode ser tensão, pode ser corrente, pode ser fluxo magnético, tá certo? Fluxo magnético ou campo magnético são sinônimos. Então, você tem aqui sistema de sequência positiva, negativa e zero. Tá? E existe uma transformação que leva você de um sistema original em ABC para um sistema nas sequências de fase. Né, para um sistema em Fortescue, chamado positivo, negativo, zero, ou 0, 1, 2. Aí vai depender muito da literatura que você está estudando, porque aí, de acordo com a literatura, você pode ter diferentes simbologias. Tá? Mas aqui, ó, por exemplo, se eu pegar essa matriz e aplicar no mundo 0, positivo e negativo, ela leva para ABC. Se eu fizer o contrário, pegar essa outra matriz aqui, ó, que é a inversa da matriz de cima. Se você calcular a matriz inversa dessa matriz aqui de cima, vai dar essa matriz de baixo. 1/3 vezes isso aqui. Então, e aplicar no mundo ABC, você vai levar para um subsistema de sequências. Tá certo? E esse operador é esse camarada aqui, é elevado a J 2π sobre 3. Tá? Então, isso aqui tem tudo a ver com essa formulação que eu mostrei aqui para vocês, aqui atrás. Ó. Tá? Essa formulação advém daquela lá. Se você multiplicar isso aqui, tá certo? Com o ângulo zero, isso aqui, se você fizer isso aqui, essa corrente vezes E elevado a 0, mais essa corrente vezes E elevado a 1, mais essa corrente vezes E elevado a 2, vai ser justamente isso aqui. Ó. Você vai ter a corrente vezes A elevado a 0
vai dar 1. Então, vai ter a própria, ela vai estar no mesmo eixo da fase A. A corrente na fase B multiplicado por A elevado a 1 vai ficar a corrente na fase B multiplicado por isso aqui. E a corrente na fase C vezes A elevado a 2 vai ser a corrente na fase C multiplicado por E elevado a J 4π sobre 3. Mesma formulação que está lá, mostrada naquela... Professor, deixa eu ver se eu entendi. Este a número complexo, né? Vai ser o meu produto. Não, o complexo é o J, tá certo? Certo, sim, sim. Vai ser a minha corrente vezes o E. Não. Não, isso aqui é um operador. Isso aqui é um operador matemático. Ele nem sabe que corrente existe. Tá certo? Ele pode ser aplicado a qualquer fasor. A corrente é o fasor. Isso aqui é só um operador. Imagina o seguinte, ó. Eu imagino, pessoal, assim, falando mais diretamente para vocês têm que estudar um pouquinho o Fortescue, tá certo? Porque para que vocês possam acompanhar adequadamente. Olha só. Imagina aqui, eu tenho um sistema trifásico. Vocês estão vendo isso, né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu tenho um operador que eu vou chamar unitário, tá? Vocês lembram lá quando a gente está no mundo estático, sem girar? Vocês se lembram que eu posso pegar qualquer vetor e escrever em função dos vetores unitários dos eixos, não é? Não posso fazer isso? Se eu tiver eixo x, y, z, eu posso pegar qualquer vetor e escrever em função dos vetores unitários dos eixos x, y e z. Ok? Ok, pessoal? Não? Ok, professor. Ok, professor. É porque vocês têm que responder, porque senão não sei se vocês não entenderam ou se entenderam, tá? Eu não estou vendo a expressão de vocês. Então, o seguinte, aqui eu não estou mais no mundo estacionário, estou no mundo girante. Tá certo? Então, se eu tiver eu vou usar o termo vetor para a gente aqui, vetor e fasor, por enquanto serão a mesma coisa, tá? Daqui a pouco vai ser diferente. Mas, se eu pegar esse vetor aqui, eu quero um vetor, eu estou interessado no vetor corrente elétrica. Então, se eu pegar esse vetor na fase A e multiplicar pelo unitário da fase A, se eu pegar o mesmo vetor, e multiplicar pelo unitário na fase B, e pegar o mesmo vetor e multiplicar pelo unitário na fase C, e somar todo mundo, é como se eu tivesse com um vetor corrente, porém decomposto nas 3 fases. É a mesma metodologia, mesma estratégia. É a mesma técnica que estou utilizando, tá certo? Porém, em um momento eu tenho um vetor estacionário, quando eu estou lá na física, trabalhando com os vetores x, y e z. E aqui eu tenho vetores que giram, tá certo? Vetores que giram, tá? Vocês lembram que lá no mundo ABC, né, no mundo da matemática, x, ou i, j e k, ou x, y e z, tá certo? Os vetores eles são estáticos. Aqui os vetores são girantes, tá? É isso que diferencia o fasor do vetor. Ok, pessoal? Então, a metodologia é justamente essa. Então, quando eu estou nesse equacionamento aqui, eu estou dizendo isso para vocês. Tá certo? É isso que eu estou falando para vocês. Tá? Eu peguei um vetor e estou escrevendo ele decomposto nas 3 fases. Aí está equilibrando ele em 120 graus. Esse 2π sobre 3, 4π sobre 3, para ficar a defasagem equilibrada. Exatamente. Mas por quê? Por que eles já saem defasados? Por conta disso aqui, ó. Por conta disso aqui. Tá certo? Deixa eu botar aqui no equacionamento da página anterior. Aqui, ó.
Esse fasor que faz essa defasagem. Ele é assim, você escolheu esse para ser o referência e defasar os outros em relação a esse. É isso, professor? Não. A gente geralmente é escolhido da fase A como referência, tá? É normal. Quando você multiplica a fase A por A elevado a zero, então da fase A não sai do canto, porque A elevado a zero é 1. Então o vetor da fase A decomposição na fase A continua a mesma. Mas quando você multiplica o vetor da fase 2, da fase B, digo melhor, por A elevado a 1, aí você já vai multiplicar ele todo por isso aqui. E lembre que isso aqui, se você aplicar Euler, é elevado a θ. O que é? Aliás, é elevado a j θ. O que é? Tá certo? Então, você vai ter o cosseno de θ mais j seno de θ. É a mesma formulação do Euler, tá? Então, quando eu multiplicar por isso aqui, eu vou ter cosseno de 120 mais j seno de 120. Quando eu multiplicar por a elevado a 2, a elevado a 2, é a mesma coisa eu pegar isso aqui e elevar ao quadrado, que fica e elevado a j 4π sobre 3, que é a mesma coisa de cosseno de 240 mais j seno de 240. Quando eu fizer isso, esse operador vai promover a defasagem de 120 naqueles vetores, em cada uma das fases, B e C. Tá certo? Então, toda base da formulação, tanto de Clarke quanto de Park, tá, são baseadas nessas premissas aqui que eu falei para vocês. Agora, se vocês não estão com o equacionamento bem fresco na cabeça, pessoal, então vocês precisam pegar esse material, tá certo? Que vocês vão... se vocês olharem aquele material que eu postei lá para vocês, eles estão lá nas pastas, né? Aí vocês precisam estudar aquilo lá para tirar todas essas dúvidas, tá certo? Porque eu acredito que vocês... eu não lembro, mas o Fortescue, eu acho que vocês veem lá na sistema de potência, né? Se não, salvo engano. Exatamente, professor. Vocês precisam ver na sistema de potência, na graduação, estou falando, tá? Vocês precisam ver na análise do sistema de potência, porque uma boa parte da teoria do sistema de potência se baseia nisso aí. Bom, eu vou prosseguir aqui, eu vou falar mais um pouquinho e depois vou abrir para vocês comentarem mais, tá certo? Deixa eu ajeitar aqui o computador para poder ver direito. Estou trabalhando com duas telas, senão fica ruim para mim. Mas vamos prosseguir. Aí o que ele fez aqui, olha, pessoal? Ele simplesmente... até agora eu não tinha feito nenhuma mudança de coordenadas, eu só estava escrevendo a minha força magnetomotriz, tá certo? Como sendo o produto do número de espiras, tá certo? Vezes a corrente. Mas a corrente eu dei a ela uma visão, uma roupagem vetorial, tá certo? Ou fasorial, tá? Eu estou escrevendo essas correntes em função dos eixos A, B e C, mas ainda estou no sistema de referências ABC, tá? Esse pretinho aqui. Depois, foi o que a Clarke, a Edith Clarke fez, ela pegou e disse, olha, eu quero trabalhar, porém eu não quero mais trabalhar nesse par de eixos defasados de 120, eu quero trabalhar no par de eixos defasado de 90 graus, que eu vou chamar de alfa-beta. E ele, por enquanto, é um par de eixos estacionário, eu não giro, né? Esse daqui está fixo, o pretinho está fixo, o laranja também vai estar fixo. Só que eu tinha um número de espiras definido para cada uma das fases
do subsistema ABC, que eu chamei de N1, tá certo? E eu preciso também ter o número de espiras definido para esse novo subsistema que eu chamei de alfa-beta. Só que eu não sei que número de espiras é esse. Então, eu vou chamar de NEQ, porque eu não sei se é o mesmo daquele. Eu não sei se, quando eu passar de um subsistema para o outro, o número de espiras vai mudar. Ou vai ter algum fator, tá certo? Para o novo número de espiras, vai ter algum fator constante multiplicando o número de espiras do subsistema original, o N1. Tá? Aí ele disse, olha, eu vou escrever a minha corrente. Eu vou escrever a minha corrente na fase A, tá certo? Ou melhor, a minha força magnetomotriz na fase A, em função dos dois subsistemas, do subsistema ABC e do subsistema alfa-beta. Aí ele fez só uma decomposição, olha só. Ele primeiro, ele disse, olha, eu vou escrever todas as forças magnetomotrizes que estiverem na horizontal. Nem vou me preocupar com as outras da vertical. Depois me preocupo com elas. Aí escreveu, ó, desse lado aqui, eu vou ter o I-alfa multiplicado por NAQ sobre 2. Esse NAQ sobre 2, ou N sobre 2, pessoal, não se preocupem, porque como fica sobre... Alguns livros nem utilizam sobre 2, tá? Utilizam NAQ, só o número de espiras. Nem precisa desse sobre 2. Aí é excesso de preciosismo. Tá? Então, o que acontece? Alô? Rodrigo, teu microfone está ativo. Oh, desculpa, professor. Então, pessoal, no eixo horizontal, para o lado direito, você vai ter número de espiras vezes a corrente, N aqui e alfa, e só. Tá certo? N aqui e alfa, e só. Me dê só um segundinho, porque eu acabei esquecendo de desligar o meu celular e fica chegando mensagem atrapalhando. Então, bom, retomando aqui. Nós temos, para o lado direito, isso aqui, tá certo? E também para o lado direito eu vou ter IA multiplicado por N1. Então, está aqui na primeira parte. Tá? Para o lado esquerdo, tá? Para o lado esquerdo, considerando a origem nesse ponto aqui, central, para o lado esquerdo, também na horizontal, eu vou ter as decomposições de C e a decomposição de C e a decomposição de B. Tá? Então, o B, olha só, daqui para cá 120, daqui para cá 60. Então, eu vou ter o B como sendo IB cosseno de 120, tá? Que fica negativo. Cosseno de 120 é menos meio. Okay? E vou ter mesma coisa aqui em cima. Tá? E C também cosseno de 240. Então, vai ficar negativo. Então, vão ficar os dois para cá. Então, essa é a primeira equacionamento. Coloquei o N1 em evidência, né? N1 sobre 2 que seja. E aí eu vou ter esse primeiro equacionamento. E no segundo equacionamento, eu vou fazer tudo com relação à horizontal. Ó. Com relação com relação à vertical. Com relação à vertical, eu não vou ter nada em A nem em alfa. Eu só vou ter em beta e em BC. Então, apareceu aqui, ó, beta e BC. Certo? Se vocês analisarem os ângulos direitinho, vocês vão chegar a esse equacionamento aqui. E aí, uma vez que eu fiz isso, tá? Cheguei a este ponto aqui, ó. Ok? Se vocês analisarem, o que eu fiz? Por que apareceu esse K? Porque no slide anterior, nós tínhamos
N1 e N aqui, ó. Esse 1 meio aqui, tudo vai embora. E aí, se eu quiser tirar o valor de I alfa, vai ficar N1 sobre N aqui. Eu chamei de K. Aqui embaixo, da mesma forma. N1 sobre N aqui. Chamei de K. Certo? Depois a gente vai ver qual é a relação entre N1 e N aqui. Ok? Muito bem. E aí, eu cheguei a essa conclusão. K é igual a raiz de 2/3. Como é que eu cheguei a essa conclusão, pessoal? Porque eu disse, olha, quando eu fizer a conversão do mundo ABC para o mundo alfa-beta, eu posso trabalhar com duas possibilidades. A primeira possibilidade é que qualquer... Por enquanto, tirar isso aqui. A primeira possibilidade é que qualquer fasor no mundo ABC, aqui são sistemas equilibrados, então o módulo do fasor no eixo, na fase A, na fase B e na fase C, eles são iguais. Tá certo? Então, o que vai acontecer aqui? Tá? Então, significa dizer que eu posso trabalhar com esse equacionamento ou essa mudança de subsistema, do subsistema ABC para alfa-beta, considerando que eu terei invariância em amplitude. O que significa isso? Significa que se eu tiver uma variável no mundo ABC e eu levar esta variável para o mundo alfa-beta, a amplitude dos fasores serão iguais. Isso aí é uma possibilidade de trabalho. A outra possibilidade é se eu quiser trabalhar com invariância em potência. Significa dizer o seguinte, significa dizer que se eu estiver trabalhando no mundo ABC e fizer meu processo de conversão, eu vou converter de ABC para alfa-beta, porém, as amplitudes das variáveis no mundo ABC e no mundo alfa-beta serão diferentes. Porém, a potência total no mundo ABC e no mundo alfa-beta serão iguais. Então, uma coisa é invariância em amplitude, outra coisa é invariância em potência. Invariância em amplitude diz respeito ao módulo daquela variável nos dois mundos, ABC e alfa-beta, são iguais. Invariância em potência, o nome já é bem sugestivo. Significa dizer que se eu estiver trabalhando no mundo ABC ou no mundo alfa-beta, a potência é a mesma, independente disso. Professor, quando é que é melhor um e quando é que é melhor outro? Depende do sistema de controle que você estiver trabalhando. Então, isso aqui foi feito para quê? Para facilitar a nossa vida. Então, eu posso modelar melhor com isso. Por quê? Porque num subsistema eu tenho 3 variáveis, no outro eu tenho só 2. Então, a modelagem fica mais simples. E também para favorecer o sistema de controle. Eu posso controlar um inversor, por exemplo, trazendo para o nosso mundo, com invariância em potência. E aí eu trabalho em ABC e alfa-beta indiferentemente. Tá certo? Então, digamos, eu estou trabalhando, eu modelei o meu inversor para trabalhar em alfa-beta e estou dizendo, olha, eu quero que nesse momento ele pegue, ele está trabalhando com 10 unidades de potência ativa no mundo alfa-beta e ele evolua para 50 unidades. Eu vou aplicar um degrau de potência. No mundo ABC vai acontecer a mesma coisa. Eu estarei com 10 unidades de ativo no mundo ABC e vou evoluir para 50. Tá certo? Então fica bem adequado para você fazer controle de conversores conectados à rede elétrica ou não. Geralmente os conversores eles são controlados em potência, tá certo? Então, depende muito da aplicação que você esteja trabalhando. Aí você diz, e professor, como é que você chegou a esse valor aqui de raiz de 2? Muito simples. Esse mesmo equacionamento aqui, pessoal, eu fiz para corrente e fiz também para tensão. E aí multipliquei a potência em ABC e a potência em alfa-beta. O que é potência em alfa-beta? I alfa vezes I beta, né? Tensão vezes corrente. I alfa vezes I beta, aliás, I alfa vezes V alfa mais
I beta vezes V beta. Essa é a potência em ABC, em alfa beta. E a potência em ABC? A potência em ABC é IA VA mais IB VB mais IC VC. Sempre a soma dos produtos de corrente e tensão nos mesmos eixos. Tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, potência em alfa beta, I alfa vezes V alfa mais I beta vezes V beta. Potência no mundo ABC, IA VA mais IB VB mais IC VC. Então, eu igualei essas duas e cheguei a esse equacionamento aqui, a esse resultado. Onde existe um valor exato, né, fixo, para a relação entre o número de espiras no mundo ABC e o número de espiras no mundo alfa beta. E essa relação é um número fixo, um fator fixo, cujo valor é raiz de 2/3. Tá certo? O que tem mais aqui? Eu até faço aqui a formulação, né? O que me levou a fazer isso, tá certo? Então, calculei a potência no alfa beta, tá? Calculei isso aqui é a potência em alfa beta, por enquanto, tá? Em relação à potência em ABC. Eu vou chegar, vou fazer as devidas simplificações. Depois vocês ficam isso aí como dever de casa, de vocês reproduzirem, mas já está feito aqui, vocês fazem e já sabem que existe um resultado e pelo menos um caminho por onde vocês trilharem. Então, vai fazendo as simplificações de tal sorte que nós chegaríamos, olha só, tem todas as simplificações aqui possíveis, tá? Então, eu cheguei a esse valor. Então, eu tenho que a potência em alfa beta, isso aqui é a potência no mundo ABC, né? A própria que eu tinha definido para vocês. Tá? Então, a gente vai chegar justamente nessa relação, para que eles sejam iguais. Então, eu tenho isso aqui, e aí é onde eu vou chegar no meu valor lá de K igual a raiz de 2/3, tá certo? Então, eu chego nesse valor, tá? Já descobri o valor de K, e para descobrir o valor das outras variáveis, é só aplicar aquelas funções, né? Que eu vou só reviver, ó, a gente já chegou a esses valores aqui, e aí, vou voltar um pouquinho, só para lembrar para vocês. Deixa eu lembrar aqui para qual. Acho que eu tenho aqui. Opa, desculpa, não é aqui não. Tá. É nisso aqui, ó. Tá certo? Então, eu tenho aqui, olha só, cosseno de 0 dá 1, tá certo? Cosseno de π sobre 2, de 2π sobre 3, que dá menos meio. Cosseno de 4π sobre 3, também dá menos meio. Seno de 2π sobre 3, tá certo? E seno de 4π sobre 3, tá? Então, é justamente a composição desta matriz aqui que eu estou mostrando para vocês, ok? Cosseno dá 1, cosseno de 0, cosseno de 120, cosseno de menos 120, seno de 0, seno de 120, seno de menos 120, tá? Ou pode botar aqui menos 120 ou 240, tanto faz, tá? Cosseno de 240, seno de 240. O fato é que agora eu tenho uma matriz onde eu posso fazer essa conversão. Eu posso, a partir de um sistema de fasores em ABC, levar para o mundo alfa beta e também fazer o contrário. Esse sistema aqui é um sistema a 3 fios, então ele não tem componente homopolar, porque não tem como um sistema a 3 fios ter a componente sequência 0, certo? Porque a componente sequência 0, ela viaja sempre pelo quarto fio neutro, ok? E a gente, por enquanto, está trabalhando no sistema 3 fios. Então, a matriz, aqui, para ser mais completo, eu estaria, do mesmo jeito que eu tenho o mundo ABC, do mesmo jeito lá que o Fortescue tem o
0 mais menos, ou seja, sequência 0, sequência positiva, sequência negativa. Aqui eu tenho sequência, eu deveria ter sequência 0, sequência alfa, sequência beta. E de fato eu tenho uma sequência 0. Só que para cá, ela não vai aparecer, tá certo? O vetor vai ficar todo 0, mas na matriz, os elementos, tá certo? Da sequência 0, eles precisam aparecer, tá? Então a formulação mais correta dela, e aí eu vou deixar como dever de casa, até para vocês estudarem mais, vocês evoluem. É simples, tá, pessoal? Não tem o que assim, se preocupar, não. É só dar um pouquinho de trabalho, mas não é difícil. Vocês passarem essa matriz aqui, bom, do jeito que ela está aqui, nessa formulação. Aqui, eu tenho uma matriz 2 por 3, né? Tem 2 linhas, 3 colunas. Essa matriz, ela não é inversível, pessoal. Eu preciso de uma matriz inversível, porque eu preciso levar de um subsistema A para outro subsistema, de um subsistema ABC para um subsistema alfa-beta, depois trazê-la de volta de alfa-beta para ABC, tá certo? É uma matriz 2 por 3, não é inversível, porque é uma matriz que não é quadrada, ela não é inversível. Eu preciso de uma matriz quadrada. E aqui vai aparecer um outro vetor, fasor, que é o zero, a componente homopolar. Tá? Então, para fazer isso, essa matriz, ela passa a ser, certo? Então, presença de componente homopolar, que é essa daqui. Então, eu preciso de um conjunto, uma linha a mais, para que essa matriz fique 3 por 3 e eu consiga fazer a inversão desta matriz. Tá? Então, aqui, eu agora tenho uma transformação, que ela é capaz de levar do subsistema ABC para o subsistema alfa, beta, 0. E eu preciso ter uma matriz inversa que traga de volta do subsistema alfa, beta, 0 para o subsistema ABC. É só inverter essa matriz. Mas essa matriz é tão boazinha que a inversão dela é a própria transposta. Então, você pega o que era de linha, você transforma em coluna. Então, a primeira coluna vai ser essa primeira linha, a segunda coluna vai ser essa segunda linha e a terceira coluna vai ser essa terceira linha. Tá? Depois vocês vão ver também, eu acho que eu falo isso no vídeo, por que que acontece esse fenômeno aí, tá? Que característica a matriz precisa ter para que a inversa seja igual à transposta? Tá? É uma formulação, inclusive naquele material do professor Ivo Barney tem, mostrando direitinho como é que é, bem simples. Então, olha só, vocês estão vendo, ó, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna, terceira linha, terceira coluna. Então, aqui eu tenho a inversa, e ela vai levar justamente do mundo ABC para alfa, beta, 0. Essa daqui leva do mundo alfa, digo melhor, essa daqui leva de alfa, beta, 0 para ABC, e essa daqui leva de ABC para alfa, beta, 0. Certo? Então, é transformada de Clark, transformada inversa de Clark. Tá? E se eu quiser mostrar isso graficamente, como é que fica, tá? Para um sistema totalmente equilibrado, então eu teria aqui um conjunto de fasores. Aqui eu estou usando a letra V, né? Pode ser tensão, mas aqui a gente sabe que pode ser tensão, corrente, fluxo, o que quer que seja. Vocês também observam, pessoal, que aqui, só para um caráter didático, eu trabalhei com invariância em amplitude, não trabalhei com invariância em potência, tá certo? Trabalhei com invariância em amplitude, ou seja, uma unidade, um PU em ABC é o mesmo um PU em alfa-beta, invariância em amplitude, tá? Mas olha só, tem os 3 sinais defasados de 120, 0, menos 120, menos 240, certo? A, B e C. Passei para Clark, ficou a alfa coincidindo com o A, como deveria ser, né? Porque o alfa coincide com A. E o beta, 90 graus, tá certo? Começando 90 graus depois. Olha só, o beta começa 90 graus depois. Se o alfa ele está assemelhado a um seno, certo?
É igualzinho, seno, olha só. Seno de 0 é 0, seno de 90 é 1, seno de 180 é 0, menos 90 menos 1, e melhor. 180, 0, 90, 1, 180, 0, menos 90, 270, menos 1 e 360, 0 novamente, está assemelhado a um seno. O beta, ele está 90 graus atrasado, tá? Então, ele está assemelhado a um menos cosseno. Se fosse cosseno, estaria aqui em cima, ó. Mas é menos cosseno, está aqui embaixo. Então, o beta está assemelhado, tá certo? A um menos cosseno. Então, se o alfa é seno, beta é menos cosseno, ou seja, 120 graus atrasado, aliás, 90 graus atrasado, tá certo? Então, essa é a formulação matemática da transformada de Clark, tá? Que é uma transformação que ela é parecida com a transformação com o subsistema ABC, tá? É parecido com o subsistema ABC, porém, por que ela é parecida com o ABC? Porque o ABC é um subsistema estacionário, ela também não é um subsistema girante, é um subsistema estacionário, porém, se o ABC estiver completamente equilibrado, significa dizer que o alfa-beta, ele também não somente estará equilibrado, tá certo? Como não haverá componente de sequência zero, certo? Não haverá componente de sequência zero. Perfeito? É tanto que quando eu fiz aqui as figuras, ó, isso aqui está totalmente equilibrado. Se eu fosse traçar a componente de sequência zero, ela coincidiu aqui com o eixo zero. Está todo tempo aqui em cima, tá? Não tem componente de sequência zero. Ok, pessoal? Beleza, professor. Ok, professor. Pessoal, eu só pediria para vocês darem mais uma reforçada, certo? Na teoria, olhando o material que eu disponibilizei para vocês lá no Teams, né? Eu vou até dizer aqui onde é que fica, deixa eu só voltar lá para a tela para mostrar para vocês onde é que fica, deixa eu ver aqui. Acho que dá para eu colocar aqui a tela do Teams. Deixa eu levar aqui para outra. Deixa eu ver aqui. Aqui. Pronto, então vou compartilhar com vocês a tela só para mostrar para vocês. Olha só, vocês estão vendo, né? Então, aqui, aqui a gente tem muita coisa. Tem as aulas síncronas, tá? Que já foram 2. Tem as videoaulas, que tem várias videoaulas aí para vocês, né? Como eu falei, coloquei já todo o material dos módulos 1 e 2, né? Então, tem 2 módulos aí. Então, como eu falei para vocês, o objetivo não era vocês abarcarem em uma semana todo esse material. Claro que não. Estou me antecipando para que não falte material. Mas todo esse material já está posto. Todo esse material é o que nós vamos cobrir de teoria básica no nosso curso. Então, tem os módulos 1 e 2, são 4 unidades antigas, né? 2 unidades do módulo 1, outras 2 do módulo 2. Depois a gente vai passar para as aplicações, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho muita coisa. Se vocês olharem aqui no geral, Sim, tem 2 tarefas já para vocês aí, né, pessoal? 4 de junho. Então, fiquem ligados. Se vocês virem aqui nos arquivos, ó, material de aula, módulo 1. Então, você já tem muita coisa para estudar, olha só. Isso aqui tem uma pancada de material aí para vocês se debruçarem, tá? Módulo 2, mesma coisa. Muita coisa aí. Inclusive, aqui no módulo 2, eu passo 2 arquivozinhos, ó, do tema, né? Em Simulink, para vocês já se virem de base, para quando vocês estiverem fazendo a simulação de vocês, não começarem do zero.
Mas agora a bola está com vocês, pessoal. Não, beleza, professor. Aí é dar uma avançada e dar o gás para poder, de fato, gerar mais dúvidas, né? Exatamente. Essa é a questão. Tem que gerar as dúvidas, porque senão eu penso que está tudo bem. E se deixar para gerar muito pertinho das avaliações, aí ferrou, porque não tem tempo hábil para você degustar, até tem. Agora, você digerir, eu acho que não tem tempo, não. Se deixar para muito perto da prova, tá certo? Só vai fazer degustação mesmo. Então, é o seguinte, o material está aí, pessoal. E aí, eu vou fechar meu microfone para que vocês possam perguntar novamente, o quanto quiserem. Mas a teoria que vocês vão ver sobre a transformada de Clarke, melhor, é muito parecida com essa daí de Clarke, tá certo? Só que eu vou trabalhar com os vetores girantes, tá? Mas é muito parecida com essa daí. Se vocês observarem, mais uma vez, só para ficar claro aqui, deixa eu ver aqui se eu consigo de novo a apresentação. Deixa eu colocar aqui, onde eu escrevo... Tá. Pronto. Só para complementar, pessoal, o que eu já tinha falado para vocês, tá certo? Para que fique bem sedimentado aí na cabeça de vocês. Olha, aqui, esse operador, mais uma vez, se eu coloco A elevado a zero, tá? O meu vetor unitário está bem aqui, ó. O meu vetor unitário, certo? Está bem aqui, A elevado a zero. Tá? Porque aqui eu estou considerando aqui o sistema de referência na horizontal e o ângulo abrindo no sentido anti-horário. Então, aqui é zero. Tá? Aí vou voltar lá e vou fazer assim, ó, A elevado a 1. A elevado a 1 é cosseno de 2π sobre 3 mais J seno de 2π sobre 3. Então, vamos ver onde é que ele está. Aqui. Cosseno de 2π sobre 3, tá certo? Mais J seno de 2π sobre 3, tá? Ele vai estar, o cosseno vai estar para baixo, certo? Cosseno vai estar para baixo. E o seno também vai estar para a esquerda, certo? Seno para a esquerda, cosseno para baixo. Por quê? Porque eu estou considerando, pessoal, que para a direita, aqui é zero, né? Então, aqui é horizontal, vertical. Para a direita, eu tenho positivo, para a esquerda, negativo. Para cima deste ponto, eu tenho positivo, para baixo, negativo. Então, quando ele diz aqui, A elevado a 1 significa E elevado a J2π sobre 3. Então, eu estou dizendo que, se eu aplicar Euler, fica cosseno do ângulo mais J seno do ângulo. Então, mais uma vez, o cosseno do ângulo, tá certo? Vai dar um valor negativo para baixo, mas J seno do ângulo também vai dar um valor, digo melhor, o cosseno do ângulo vai dar um valor negativo para a esquerda, mas J seno do ângulo vai dar um valor negativo para baixo, mais J é para cima, menos J para baixo. Então, eu vou ter se vocês analisarem direitinho lá, eu vou ter o meu vetor unitário aqui em cima do eixo B, tá certo? Porque eu tenho uma componente, do cosseno para a esquerda e a componente do seno para baixo. Então, ele vai estar justamente aqui. Tá? E uma coisa diferente, uma coisa semelhante vai estar acontecendo para o vetor unitário do eixo C, tá certo? Por quê? Porque para cá eu vou ter A
ao quadrado. Então, eu vou ter E elevado a J 4π sobre 3. Ou seja, cosseno de 4π sobre 3 mais J seno de 4π sobre 3. Certo? Então, cosseno de 4π sobre 3 continua sendo negativo, então cosseno negativo é para cá. Porém, o J seno de 4π sobre 3 é positivo, então o J positivo é para cima. Então, quando você fizer a união desse com esse daqui, eu vou ter uma resultante alinhada com o eixo C, tá certo? Então, é o vetor unitário que está em C, alinhado com o eixo C. Então, é isso que diz lá o Fortescue, tá certo? Então, eu posso escrever um fasor qualquer, seja ele uma corrente, uma tensão, um fluxo magnético, em função desses vetores unitários em cada uma das fases, A, B e C, ou em cada um dos eixos A, B, C. Tem livro ou literatura que trata mais por eixos, outros trata mais por fase, eu gosto mais eixos, tá? Eu estou usando as duas nomenclaturas para não parecer esquisito para um ou para outro, ok? Então, só para complementar o que a gente já tinha falado, ok? Beleza, professor. Como eu coloquei, realmente agora tentar fazer lá as atividades, avançar para poder se gerar mais dúvidas, né? Eu confesso que eu não tinha visto que o material estava postado, né? Então agora é correr atrás do prejuízo, né? Desse tempo todo que ainda não. Tá, mas, pessoal, olha, fiquem de olho, porque eu sempre falo para vocês, tá certo? Através do Teams e mando mensagem, tá? Para que vocês possam acessar o material da melhor forma possível e no momento que eu disponibilizei. Então, quando eu disponibilizei para vocês, eu já disse exatamente onde é que estava o material de referência, tá? Até falei direitinho as partes para vocês irem entrar. Não deixem de ver as mensagens, não, senão vocês vão perder informação, tá? Perder informação já era, porque o tempo passa voando, né? Tá certo? Certeza. Então, bom, eu vou desligar o meu microfone para que vocês possam fazer mais perguntas. Semana que vem não vai ter aula, então, né, professor? Na semana que vem, na quinta-feira, não tem aula, tá certo? Mas se vocês quiserem tirar dúvidas na terça, é só sinalizar, tá? Aí a gente faz a nossa aula na quinta-feira, faz na sexta às 16, sem problema nenhum. Na terça, digo melhor, às 16. Não, E seja na quinta, a gente antecipa para terça. Se fosse possível, eu gostaria que na terça tivesse uma aula tira dúvida. Ok, sem problema. Então, pronto. Beleza, então. Ok, pessoal, todos? Pra mim tá ok, professor, na terça. Certo. Professor, então, pelo menos no meu caso, eu não consigo nem ter dúvida. É dar o gás no que já passou no final de semana para a gente começar. Beleza? Beleza, show de bola. Então, a Erasmo sinalizou que sim. Então, a gente faz uma aula na terça-feira, tá? Eu vou só postar aqui no geral, no canal geral do nosso da nossa turma, avisando, né, para que todos não esqueçam, para que todos saibam, né? O Felipe já saiu, mas aí ele depois vê a mensagem. Pessoal, outra coisa é que se vocês tiverem dúvida, tem um canal só de tira dúvidas aqui, tá certo? Tem um canal só de tira dúvidas. Vocês podem gravar, eu acho melhor gravar, tá certo? Em vídeo, quem tiver, mas não tem necessidade, basta gravar o áudio com uma dúvida, tá?
se vocês estiverem muito, não der para esperar para a aula do dia, se vocês estiverem muito apressados, meio que no desespero, vocês gravam e me mandam, tá? Aí eu gravo a resposta e mando de volta. Se for uma coisa mais específica, que vocês acham que fica complicado somente áudio, aí vocês fazem o vídeo. E indica direitinho, grava a tela, diz direitinho qual é a dúvida, e eu aqui soluciono, mando o vídeo de volta, e aí é uma possibilidade a mais para não esperar para o dia da aula formal, tá certo? Tá ok, professor. Bom, então a gente vai finalizando por aqui, pessoal. Eu vou parar a gravação e aí a gente se encontra na terça-feira para fazer nossa aula de tira dúvidas. Beleza, professor. Então até terça a gente se vê. Um abraço. Valeu, um abraço para todos.